Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o segredo da felicidade. Tem gente que tem medo de ser feliz. Tem gente que deseja muito ser feliz. E quando fica feliz, tem medo de perder a felicidade. Tem gente que se sente culpa de estar feliz, porque tem tanta gente que sofre no mundo, não é? A felicidade é importante. A felicidade é importantíssimo. E vocês vão perceber que Deus quer a nossa plena felicidade. E toda a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, trabalha para a nossa felicidade. Às vezes a gente pensa assim, puxa, num mundo tão complexo, tão difícil, com tanta gente que sofre, é justo eu buscar a felicidade? Pois eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus se manifestou em Cristo Jesus, o principal sermão, a principal mensagem de Jesus fala sobre o quê? É o Sermão do Monte. Vocês já ouviram falar do Sermão do Monte? Quem já ouviu falar? O Sermão do Monte fala sobre o quê? As bem-aventuranças. Mas que nome difícil é esse, né? Você sai por aí falando assim, eu sou bem-aventurado? Não sai, você sai por aí e fala, eu sou feliz. Porque a tradução coloquial, né, que nós usamos hoje, é ser feliz, é felicidade. Então, o nome da principal mensagem de Jesus, o nome do principal sermão de Jesus é felicidade. É por isso que eu quero falar a vocês hoje sobre felicidade. Porque se Jesus falou sobre felicidade, e quando ele reuniu aquela multidão na montanha, ele começou a falar, ele gastou muito tempo para falar sobre felicidade. Esse sermão está lá em Mateus 5, e ele disse assim: feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque darão a terra. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas você sabe o seguinte, quando você vê essa lista, você pensa assim, puxa, mas parece que Jesus se equivocou. Porque como que ele diz que os humildes de espíritos, os simples, são felizes? Porque ele vê o resultado. Porque dos humildes de espírito é o reino de Deus. Por que é feliz o que chora? Que mensagem mais contraditória. Como que Jesus diz, feliz o que chora? Os que choram, porque serão consolados. Né? Depois ele diz assim, felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes aquele que tem fome e sede de algo. Mas eles são felizes, sabe por quê? Porque eles serão fartos. Vocês percebem a dinâmica? Felicidade não é sentimento, não é um momento. Felicidade é um estado de esperança que te faz ver o resultado. Então, Jesus, ele mesmo deixou claro que no mundo nós teríamos tempos difíceis, passaríamos por aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele nos daria vitória. Portanto, felicidade não é você acordar e ter um sentimento positivo. E meio-dia, a hora que o teu chefe te der uma bronca, você perder a felicidade e ficar com um sentimento ruim, negativo. Felicidade não é isso. Felicidade é uma esperança, é um estado positivo que te faz ver o resultado, que te faz olhar para o futuro, amém? Como um futuro bom que Deus tem reservado para nós. Então você está a fim de buscar felicidade? Você deseja ser feliz hoje? É isso que Deus tem para você? É isso que Deus trabalhou, né?
tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que você alcançasse. E é incrível que a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. E quando você estuda a vida de Jesus e como Jesus morreu crucificado, e você em nenhum momento no relato da vida de Jesus parece ele gargalhando, não é? Parece ele em estado de euforia. Mas a palavra de Deus diz que ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. O que consistia a alegria de Jesus? A alegria de Jesus consistia na verdade que ele tinha no Pai. Amém? Na verdade que ele tinha no propósito. E sabe o que ele via? Ele sabia que ele ia passar por tudo, ele sabia que ele ia ter que morrer, mas ele viu o resultado. Lá em Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, Jesus ficou feliz com o resultado do seu penoso trabalho. Ele olhou para o futuro, ele falou: eu vou entregar minha vida, mas eu vou formar para mim uma família. Ele viu aqueles que ele iria salvar. Você acha que Jesus, quando estava sendo crucificado, primeiro quando ele estava sendo chicoteado, ficando em carne viva, depois quando ele estava sendo crucificado, aquela morte terrível, com dores, com vergonha, com humilhação, ele estava, como a gente define, feliz? Não, eram sentimentos complexos, sentimentos contraditórios. Jesus deve ter lutado muito com a sua alma, como nós lutamos com a nossa alma. Mas a gente tem que entender que a felicidade é um estado. Eu acho que naquele momento ele suportou porque ele olhava para o futuro. E assim eu e você também, meu querido, quando você estiver sendo inundado com sentimento negativo, quando Satanás quiser te envolver com tristeza, rechaça com um posicionamento, rechaça com um olhar positivo, um olhar de esperança, enxerga aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Mas o segredo, isso foi só a introdução, gente, porque foi uma introdução um pouco longa, mas eu vou ser mais sucinta agora no corpo da mensagem. Porque eu fiquei tão impactada só na definição da felicidade. Mas eu busquei ao Senhor e Deus me falou, Deus me deu um versículo que fala da chave da felicidade. O que é que você tem que pegar para abrir essa porta? Essa porta que te leva a um estado, não é? Especial diante de Deus, um estado de segurança. Eu digo que a felicidade é um estado de segurança. Não é um êxtase, uma euforia. Pode até em certos momentos ser este êxtase e essa euforia, mas felicidade é um estado pleno de confiança e segurança. E sabe qual é a chave que você vai usar para abrir essa porta, para ter acesso à felicidade? Está em 2 Tessalonicenses 3:5. Eu li esse versículo e esse versículo chegou para a minha vida como se fosse um presente especial. Porque é a chave da felicidade. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Diga assim: ora, o Senhor conduz o meu coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Se o Senhor, se você permitir que Ele conduza o seu coração, coração fala de mente, fala de emoções. Se você permitir que Deus conduza o seu coração, as suas emoções e a sua mente ao amor de Deus e à constância de Cristo, você alcança a plena felicidade. Você crê nisso? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Deus é bom.
A Trindade age para a nossa felicidade. A felicidade é alcançada em primeiro lugar quando sentimos o amor de Deus. Quando somos levados ao quê? Ao amor de Deus. Para isso nós precisamos sentir o amor de Deus. Deus nos conduz para esse sentimento. Em segundo lugar, nós somos felizes quando ficamos firmes com Cristo. Quando somos levados à constância com Cristo. Não é aquele que vai e volta, não. Uma hora crê, outra hora descrê, uma hora consagra, outra hora se afasta. Não, a felicidade plena é quando você conhece a Cristo e ali você fica. E aqui não tem no texto, mas eu creio que a Trindade está presente para que tudo isso aconteça. E em terceiro lugar, eu quero adicionar a esse texto, que não está, na verdade eu estou adicionando, pegando outras verdades da palavra. Não fazendo dessa verdade a minha verdade, mas é uma verdade que está contida na palavra. Em terceiro lugar, a felicidade acontece quando nós invocamos o auxílio do Espírito Santo para sentirmos o amor de Deus e para ficarmos firmes em Cristo. Amém? A coisa mais importante do ser humano é se sentir amado. Nós temos necessidade. O ser humano, o homem, a mulher que é privado de amor, ele se desenvolve numa lacuna tremenda. Isso pode gerar diversos obstáculos ao crescimento, tanto ao crescimento físico, como emocional, como espiritual, como segurança espiritual. Por isso que é tão importante nós sentirmos o amor de Deus por nossas vidas. Nós sentimos o amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus. E é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A Trindade opera para que você sinta o amor de Deus. Deus se importa tanto que você sinta o seu amor, que Ele revelou o seu amor em Cristo Jesus. E Ele, pela ação do Espírito Santo, o seu coração é inundado com esse amor. Deus revela o seu amor. Primeiro Ele revela o seu amor na criação por Adão e Eva, né? Ele diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Versículo 31, e viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Foi a única parte da criação que Deus diz, era muito bom. Todas as criações, todos os dias, quando Ele criava, quando Ele determinava que algo existisse, Ele dizia, era bom. Viu Deus que era bom. Mas quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e diz assim, você será como eu, você dominará sobre toda a criação. Deus olhou para nós e viu que era muito bom. Deus nos amou de maneira especial. Ele ama toda a criação, é tudo dele. Mas nós temos algo diferente, porque Deus soprou em nós o espírito de vida. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E de acordo com a história que Deus vai desenvolvendo para a humanidade, Ele escolhe um homem, Abraão, faz com ele uma aliança para que dele venha uma descendência. E tem vários textos que declaram o amor de Deus por Abraão, mas eu quero ler um versículo. Está lá em Gênesis 26, 24, que diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. A descendência de Abraão, Isaac, Jacó, José, depois as 12 tribos de Israel foram abençoadas pelo amor de Deus a Abraão. Deus declara o seu amor a Abraão. Deus declara o seu amor a Davi, com quem Ele faz uma aliança e diz, Davi, da sua descendência nascerá o rei que reinará eternamente.
E ele diz assim, tem um texto que declara o amor a Davi. Deus diz assim: contudo não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei, todavia não tirarei o reino todo. Darei a uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus declara o amor a Davi, ele diz assim: olha, eu vou tirar, vocês sofrerão sanções pelo pecado. Mas por amor a Davi, o teu filho ficará com uma tribo na mão. Foi quando houve a divisão das tribos de Israel, né, por causa do pecado de Salomão. Então aqui Deus declara: eu amo a Davi. Quantos textos que diz por amor de Davi. Quando Deus aprovava um rei, ele falava: você como Davi, porque Deus amou a Davi. Mas Deus amou os homens desde a criação, homens com quem ele fez aliança, mas ele ama a mim e a você. Em Jesus, Deus revelou o seu amor para toda a humanidade. João 3,16, que vocês conhecem muito bem, é o versículo, eu acho que é o mais conhecido. Por que você acha que é o versículo mais conhecido? Porque expressa o amor de Deus em Cristo Jesus para nos resgatar de novo de volta para Ele. Porque quando o homem pecou e se afastou de Deus, imagine, né, se eu posso dar nome a um sentimento para Deus, como Deus se entristeceu. E Ele arquitetou um plano para que nós tivéssemos de volta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho, seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele, que crê em Jesus, né, tenha vida eterna, não pereça no inferno, mas ganhe a vida eterna em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos uma vida e uma vida abundante, que passa pela felicidade. Amém? Deus nos amou tão profundamente, então como que nós vamos nos sentir desamados? Quando você estiver vivendo algo difícil, alguma privação, alguma dor, olhe para Deus. Deixa o Espírito Santo, que é aquele que derrama, né? O terceiro ponto, o Espírito Santo, que é aquele que derrama o amor de Deus no seu coração, e inundar o seu coração do amor de Deus. Para que você viva, para que você passe um momento de dor, para que você passe um momento de dificuldade, sabendo que você não está só, mas que você tem alguém que está do teu lado, que é aquele que te criou, que é aquele que te amou, que fez tudo para que você voltasse para Ele, em comunhão. Se entregue, deite, derrama o seu coração na presença de Deus e sinta o seu amor. Amém? Às vezes quando eu conto um testemunho aqui, eu gosto de contar as bênçãos. Então quando eu conto algo que Deus fez na minha vida, ou quando eu dou um testemunho, tem muita gente que fala assim, pessoas bem intencionadas, falam para mim assim: mas pastor, eu queria sentir o amor de Deus assim, como eu sinto que Deus se manifesta na sua vida te abençoando. Um dia eu dei um testemunho na célula, e veio um senhor, depois da célula, falar comigo. E ele veio bravo comigo. Ele virou para mim e falou assim: você contou isso acontece com você? Eu falei: eu não sei se isso acontece comigo, mas comigo acontece, eu não vou deixar de testemunhar. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria falar para Deus: Deus, assim como o Senhor fez na vida dela, eu me inspiro, faça na minha também. Porque Deus não me ama mais do que ama você, e eu não sou mais justa do que você. Não tem nada melhor em mim do que em você. Qual é a diferença? A diferença é sentir o amor de Deus. E o Espírito Santo é aquele que te faz clamar: Abba, Pai, Paizinho. Quando você precisar disso, que você sente que Deus te abandonou, que Deus não se importa com você, clame pelo Espírito Santo, que Ele vai fazer, Ele vai derramar no seu coração o amor de Deus, para que você possa dizer: Pai, Paizinho. E você vai pedir a Ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai conceder a bênção que você quer.
A diferença de quem recebe e quem não recebe é o posicionamento com Deus. Se você sente o amor de Deus, se você crê que Ele é teu Pai, você pede com confiança, Ele vai te abençoar. Ele só não vai te abençoar se não for bom para você. Mas creia que Ele vai te dar algo melhor. Porque Deus é aquele que dá além do que pedimos ou pensamos. Deus é aquele que Ele nos deixa encantado com o seu agir. Você tem que estar extasiado, encantado com o que Deus está fazendo na sua vida. Se você não está vivendo ainda nesse estado, ore a Deus hoje, para que você entenda a felicidade que Deus preparou para você. E comece a ter esse estado de esperança. E você vai começar a se mover para Deus e em Deus. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, em primeiro lugar eu falei que temos que sentir o amor de Deus, né? Para que nós possamos abrir a chave, é a chave que nós abrimos a porta para a felicidade. Quando você sente o amor de Deus, isso acontece. Em segundo lugar, nós temos que ficar firmes com Cristo. O Senhor tem que nos levar à constância em Cristo Jesus. Sabe por quê? Como eu disse, a Trindade trabalha conjuntamente. Eles são um e eles são articulados para nos abençoar. Eu fico encantado com isso. Como Deus, Ele pode programar tudo para o nosso bem. E nós precisamos ficar firmes em Cristo. Em primeiro lugar, porque Deus é revelado em Cristo. Se você não estiver firme em Cristo, você não vai entender o Pai. Você quer entender o Pai? Olha para Cristo. Não é? Jesus, Ele disse assim, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, nós temos que ficar firmes em Cristo, porque Cristo nos revela o Pai. Um dia Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: mas Filipe, como? Você me faz essa pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu revelo o Pai. Porque eu estou com o Pai. Porque eu sou um com o Pai. E quando você está constante com Cristo e firme com Cristo, sem abandoná-lo na fé, você está com o Pai, porque Jesus revela o Pai. Foi Ele quem nos reconciliou com o Pai, e Ele quem nos leva à sua presença. Em João 14:16, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu querido, está tudo ligado. Você sente o amor do Pai, você está constante em Cristo e Cristo te revela o Pai. E o Espírito Santo te ajuda a perseverar em Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo, para que você não deixe a Jesus. Você pode dizer: ah, mas é difícil deixar Jesus. Nós vivemos tempos ruins, tempos trabalhosos, tempos do fim, onde o império do anticristo está avançando, e com ele todo o seu movimento, toda a sua crença, todo o seu estilo de vida, não é? Ele tem ditado as normas, as regras da sociedade. E se você não tomar cuidado, você vai se afastar de Cristo e da sua vontade e vai entrar na esfera do mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você e você estará longe de Cristo. No final dos tempos, a apostasia cresceria. E a gente vê nações inteiras se apartando da constância de Cristo, se apartando de Cristo, se apartando de ficar firme com Cristo, porque aos poucos o sistema do mundo vai entrando e vai afastando você de Cristo.
Por isso que nós temos que cada vez mais buscar o Espírito Santo de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus há de derramar sobre a humanidade, sobre a história da humanidade, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, as temporãs e as serôdias. Sabe por quê? Porque no primeiro momento, quando a igreja foi estabelecida lá no Pentecostes, Deus derramou as primeiras chuvas e houve um grande avivamento e o evangelho chegou aos 4 cantos da terra. Mas hoje nós precisamos de uma chuva, dessa chuva do Espírito Santo, que nos faz perseverar em Cristo e não retroceder. Nós estamos precisando como nunca na história da humanidade, porque são os últimos dias, dias de fim. Por isso nós precisamos das últimas chuvas. Meu querido, busque avivamento. Igreja e a church, igreja de Jesus na terra, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, que nos leva à constância de Cristo, porque senão nós podemos sucumbir nestes tempos. Vamos buscar o calor, vamos buscar aquela fé que nos faz viver os sinais, os milagres do Senhor nas nossas vidas. Gente, nós estamos vivendo tempos ruins, a pandemia está aí, as ondas virão. Tem gente que prediz coisas terríveis, novas pandemias. Como que nós vamos sobreviver neste tempo onde a igreja está sendo cercada com ideologias contrárias à vontade de Deus? Como que nós vamos ficar firmes, constantes em Cristo, sem a presença poderosa do Espírito? Não vamos ficar. Então encha-se do Espírito, meus queridos. Amém? Glória a Deus. Aviva o teu coração, aviva a tua fé. Em Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga: eu não sou daquele que retrocede para a perdição. Nós somos entretanto da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé, e a fé é um fruto do Espírito, e só a fé que conserva a nossa alma na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso que nós temos que ver. A felicidade é isso. A felicidade é você abrir a porta da felicidade, a porta para alcançar a felicidade com a constância de Cristo. E foi isso que Paulo fez. Paulo sofreu todo tipo de circunstâncias adversas, mas ele disse assim: eu completei a carreira, eu guardei a fé. Que eu e você possamos chegar no fim e declararmos como Paulo, né? E ele diz assim: já a coroa da justiça me está guardada. Olha aqui, Paulo falou isso quando ele estava preso, já discernindo que ele ia ser morto. E ele foi morto, Paulo. A história diz que provavelmente foi decapitado por causa da sua fé. E no entanto ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor, lá em Filipenses. E ele fala tantas vezes: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Onde estava essa felicidade? Preso numa cadeia, sabendo que o seu fim estava próximo. Sabe o que era? Sabe qual é a diferença na vida dele? A constância em Cristo Jesus. Não arredou o pé até o fim. E por último lugar, em terceiro lugar, a chave que nós temos que usar para alcançar a felicidade é invocar o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Deus, Trindade, trabalhando, para fazer você lembrar de Cristo. Olha que coisa linda. A intercessão do Espírito Santo. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos.
Meus queridos, para você sentir o amor de Deus e para você ficar constante em Cristo, você precisa buscar o auxílio do Espírito Santo. Porque nem como orar a gente sabe. A gente não discerne todas as coisas, mas o Espírito Santo conhece a mente de Cristo, e a vontade de Cristo, e a vontade de Deus. E Ele ora adequadamente. Então nós precisamos dEle. Por isso busque estar cheio dEle. Quanto mais você tiver no Espírito Santo e do Espírito Santo, mais você vai ser feliz. O Espírito Santo foi enviado por Deus. Jesus, ele disse assim: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu porém for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos convence, o Espírito Santo é quem nos ensina, que nos trilha, nos mostra o caminho. O Espírito Santo nos faz lembrar o que Cristo ensinou. Cristo veio falar e revelar as verdades de Deus, estabelecer o reino de Cristo, colocar os seus princípios, e o Espírito Santo nos faz lembrar. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, meu querido e minha querida, não tem como você não saber o que Deus quer para a sua vida. Não tem essa. Se você não sabe, é porque você não acionou o Espírito Santo. Acione o Espírito Santo. Ele vai falar com você qual é a vontade de Deus, através da palavra, através de pessoas, através de sensações, através de sinais. Olhe ao redor, veja os sinais do Espírito Santo de Deus. Mas o mais incrível de tudo isso, dessa palavra, é como eu comecei dizendo aqui. Jesus falou sobre felicidade. A Trindade trabalhou por nós para a nossa felicidade. Então não vamos abrir mão dela. Amém? Vamos sentir o amor de Deus, ficar constante em Cristo Jesus, não se perder do caminho e buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. E eu quero terminar com um versículo que está no Salmo 41, 2a. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Vamos dizer isso na primeira pessoa? Você pode dizer comigo? Diz assim: o Senhor me protege, preserva a minha vida e me faz feliz na terra. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar agora. Quero orar com os que estão aqui, com aqueles que estão nos assistindo também online. A primeira chave para a felicidade, o primeiro segredo, é estarmos em Cristo Jesus. Sentirmos o amor de Deus através de Cristo Jesus. Nós temos que entender que Jesus pagou um alto preço na cruz, para que nós pudéssemos estar com o Pai. Portanto, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o dia de você fazer essa entrega. O que é entregar a vida para Jesus? Talvez você já tenha ouvido falar de Deus, do Pai, do Filho, de Jesus, do Espírito Santo, mas não tenha se posicionado ainda como seu filho, entregando-lhe a vida. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus agora, você pode orar comigo. Eu vou orar, você vai repetir, e você vai se posicionar, e você vai convidar Jesus para entrar na sua vida e te trazer felicidade. Porque é isso que Ele veio fazer, trazer felicidade plena para nós, como Deus estabeleceu desde o Éden e que será na eternidade. Se você quer aceitar Jesus, se você que está aqui presencialmente quiser fazer essa oração comigo, levante a mão, que eu quero orar com você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão que eu vou orar com você.
Se você está ouvindo essa mensagem neste momento, ou vai ficar postado no YouTube, em outro momento você estiver ouvindo essa mensagem e quiser tomar esse posicionamento, ore comigo agora e diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida agora a Cristo Jesus. Senhor, perdoa os meus pecados, quebra todo o meu envolvimento com o mal. Salva-me, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero voltar para a tua presença em Cristo Jesus. Eu entrego a minha vida, as minhas ações, os meus dias, para que o Senhor venha ser o Senhor, Deus, e Jesus Cristo, meu Salvador. Em Cristo Jesus, amém. Se você aceitou a Jesus aqui entre nós, depois tem a reunião com os visitantes, você pode estar lá também para receber mais uma oração. Se você fez online, tem aí um QR Code para você acionar, para que nós conheçamos vocês. Tá bom? Mas para você que está aqui, eu quero que você fique em pé agora. Porque Deus quer te ungir com óleo de alegria nesta manhã. Amém? Você está sendo dominado por espírito de tristeza? Pois um fruto do Espírito é a alegria. Eu vou orar agora para que você seja inundado com essa esperança e essa convicção de que tudo vai bem com você. Amém? Feche os seus olhos agora, coloca diante de Deus o que você está sentindo. Se você tem alguma incredulidade, alguma insegurança, algo que você perdeu, que você quer de volta, algo que você quer que Deus restaure na sua vida, o tempo é agora, é a oportunidade agora. Peça a Deus. Ora kansamalashuri kansimalasuri kansabalasuri kantelilalabas. Ora halamasuri kansimalashora kansibalaralamasuri kantelilalabas. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora para que o Senhor venha visitar os teus filhos, que o Senhor venha derramar nos seus corações, que o Espírito Santo venha sobre ele como línguas de fogo, Senhor Deus. Tira toda a tristeza, toda angústia. Liberta agora os teus filhos, que eles sejam banhados, que eles sejam inundados com a presença do Espírito Santo, que eles saiam daqui convictos que tem um Pai que os ama e que tem o melhor para eles. Senhor Deus, reverte agora toda desgraça em graça, porque felicidade e bem-aventurança vem da raiz de graça. Recede. Quando a felicidade e a graça se manifesta, nós somos plenos no Senhor. Por isso agora, Espírito Santo, inunda os teus filhos. Se você ora em línguas, ora agora, meu querido. Clama, traga uma palavra de júbilo na sua boca. Seja levado pelas ondas do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha neste lugar com ondas da tua presença, com ondas poderosas. Glória a Deus.